Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 12 de agosto de 2024, segunda-feira, onde nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em Mateus, capítulo 17, versículo de 22 a 27. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrará uma moeda, e paga então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje a liturgia oferece-nos diferentes possibilidades, meus irmãos, para nossa consideração. Aqui nós iremos analisar, refletir um pouco sobre o Evangelho do Senhor de hoje. E entre elas, podemos deter-nos em algo que já está presente no texto todo: o trato familiar de Jesus com os discípulos. Sim, é o tratar familiar que Jesus tem para com seus discípulos. Disse São Mateus que Jesus estava reunido com os discípulos na Galiléia. Irmãos, parecia evidente, mas o fato de mencionar que estavam juntos demonstrava a proximidade de Jesus para com os seus discípulos. A proximidade. Então nós percebemos que Jesus e seus discípulos eram íntimos, amigos, eram homens de uma amizade forte. Então a gente percebe que ali havia um círculo familiar entre Jesus e seus discípulos. Depois, abre-lhes o coração para confiar-lhes o caminho de sua paixão.
Sim. O que foi que Jesus falou para ele? Sobre a paixão, morte e ressurreição dele. Quando disse assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, dos homens. Mas eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Então, meus queridos, ou seja, algo que ele tem no seu interior e não quer que eles, que tanto amam, ignorem. Jesus contou para eles o que iria acontecer com ele, o que iria acontecer com Jesus aí para Jerusalém. Então, posteriormente, meus queridos, se a gente for analisar, o texto vai comentar o episódio de um pagamento dos impostos. O evangelista também nos mostra o trato de Jesus, que coloca-se no mesmo nível do que Pedro, contrapondo aos filhos, Jesus e Pedro, isento de pagar impostos. O dos estrangeiros é obrigatório pagar, mas aos filhos não poderiam pagar impostos, porque eles são filhos. Então Jesus afinal mostra-lhe como conseguir dinheiro necessário para pagar, não só por ele, mas pelos dois. E assim, Jesus queria evitar o motivo de escândalo. Se nós formos ver aqui, às vezes muitas pessoas gostam de escândalo, gostam de baixaria, gostam de chamar atenção. E Jesus aqui não. Jesus, para não causar escândalo, pede a Pedro que vá pescar, e no primeiro peixe ele iria encontrar uma moeda, e assim iria pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Irmãos, sabemos que este canal necessita da sua ajuda, necessita do seu compartimento, que você possa compartilhar, que você possa se inscrever, que você possa deixar o seu like. E também não se esqueçam de fazer os seus comentários também, o que vocês entenderam do Evangelho. Que vocês possam compartilhar com todos os seus contatos, meus irmãos. E pedem a ele também para se inscreverem. Então aqui eu quero dizer a você, pedir a vocês, que vocês possam se inscrever, deixar o like de vocês, que nos ajuda muito a crescer, que vocês possam compartilhar, sim, compartilhar com seus contatos, e que vocês também possam ativar o sininho das notificações, porque assim, com cada vídeo novo, você será notificado. E aqui nesse canal, nós temos momentos de uma riqueza espiritual, aonde nós conhecemos um pouco da vida dos santos, na série Santos de Deus, Quem Sou Eu? E hoje nós estamos vendo um pouco da história de Nossa Senhora de Nossa Senhora Aparecida. E também nós iremos ver também os santos de Deus, São Sebastião. Quem foi São Sebastião? E temos o Evangelho do Senhor, que é esse que nós aqui estamos, e também Maria de Todos os Nomes, que é falando hoje da história de Nossa Senhora Aparecida.
Então assim, eu peço a vocês que entrem no canal, passeiem um pouco no canal, deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, ativando os sininhos. E agora voltando para a reflexão, meus queridos. Em todos estes fatos aqui, descobrimos uma visão fundamental da vida cristã. Qual é? É o ânfalo de Jesus por estar conosco. Diz assim o Senhor nos livros dos Provérbios. O que é que o livro dos Provérbios ele vai nos falar? Alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Jesus se alegra em estar contigo, meu irmão. Jesus se alegra em estar com cada um de nós. Como muda a nossa realidade, o nosso enfoque da vida espiritual, assim na qual às vezes, meus irmãos, nós pomos apenas atenção nas coisas que fazemos, como se fosse o mais importante. Mas aqui eu quero dizer para mim e para você o que é mais importante para nós. A nossa vida interior deve centralizar-se em Cristo, em Jesus Cristo, em seu amor por nós, em sua entrega até a morte por nós, na sua persistente busca do nosso coração. Então assim, meus irmãos, assim se expressava São João Paulo II, em um dos seus encontros com os jovens. O Papa exclamou forte: olhem ele. Olhem quem? Jesus. Então olhemos para Jesus nesse dia de hoje, que nós possamos buscar e ficar felizes por estar com ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje, que derrame chuva de graça sobre cada um de nós, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso é Evangelho do Senhor. Amém.